Hoje eu quero compartilhar um testemunho muito especial para mim, porque fala sobre vida profissional. Quando eu tenho várias coisas assim, para contar sobre minha vida profissional, mas eu quero contar alguns pontos específicos que o Senhor, ele... Enfim. Quando eu comecei a fazer faculdade, logo no início eu comecei a estagiar. Eu estagiei em 4 lugares. E todos esses 4 lugares, eu comecei a ter o costume de sempre orar antes de começar a trabalhar. Então, eu chegava no trabalho, antes de entrar para a sala, eu sempre ia para o banheiro, eu orava uns 5 minutos, entregava meu dia para o Senhor. E, enfim, eu tinha um momento de entregar aquele dia, aquele trabalho, enfim, como eu estava. E isso foi durante todos os anos da graduação, estagiando e fazendo isso. Eu, de fato, entendi que eu precisava do Senhor caminhando comigo, ou melhor, eu precisava caminhar com o Senhor nessa área específica da minha vida, que é a minha vida profissional. Eu sempre quis ir para um campo missionário, mas o Senhor me direcionou para um campo missionário muito diferente daquele que eu pensava que eu iria. E a minha vida ela foi caminhando para o campo missionário no meio jurídico. No começo foi bem complicado para eu aceitar e entender isso. Mas quando eu entendi, as coisas começaram a ficar muito leves, porque eu via o Senhor em cada detalhe. Durante toda a minha graduação nos estágios que eu fiz, como eu disse, não tinha muitas pessoas cristãs no meio que eu estava. Então, eu estagiei no fórum, estagiei em escritório, e não tinham pessoas cristãs. Tipo assim, era muito pouco. E eu me sentia, de certa forma, eu parava, observava, e eu ficava assim, Senhor, eu queria tanto estar num lugar onde as pessoas te amassem, sabe? Pessoas te buscassem, pessoas adorassem o seu nome. Mas o Senhor me queria naquele lugar do meio jurídico, naquele lugar onde existiam pessoas que não amavam a Ele. Por quê? Hoje eu entendo que o Senhor estava usando a minha vida como instrumento na vida daquelas pessoas. Não porque eu sou super especial, mas porque eu entendi a verdade. Eu tive um encontro real com o Senhor. E Ele me mudou, Ele me transformou, Ele me salvou. E eu não posso querer ser luz no meio da luz. Eu preciso entender que o Senhor me chamou para ser luz na escuridão. E quando eu falo escuridão, não é que aquelas pessoas eram más, mas aquelas pessoas, elas não conhecem a verdade. Elas não tiveram um encontro real com o Senhor. E durante esses anos, convivendo, sabe, com pessoas que não amavam o Senhor, eu vi o quanto todas as áreas da nossa sociedade, enfim, são carentes do Evangelho, são carentes do Senhor. E a gente não pode querer correr disso, sabe? Querer ir só... eu só vou ser missionário no campo missionário, só vou ser missionário se eu for pregar lá na África. Existem pessoas em tantos escritórios da sua cidade, sabe? Que não conhecem ao Senhor, ou talvez já ouviram falar, mas tiveram experiências ruins com outras pessoas que se diziam conhecer a Deus e na verdade não conheciam. E foram feridas e acabaram afastando da igreja. E hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo. E é tão especial porque durante toda a minha graduação, os estágios que eu fiz, o Senhor foi preparando o meu coração para entender que Ele iria me usar nesse meio. E no começo eu não aceitava, porque como eu falei, a minha visão, minha visão missionária era muito diferente. E eu lembro que eu sempre pegava os meus livros da faculdade, eu colocava em cima da minha cama e eu orava, e eu falava, Deus, me direciona, Deus, me mostra o caminho que eu tenho que ir, Jesus, porque eu entendi que o que eu queria não é aquilo que o Senhor quer. Talvez, no momento, talvez o Senhor queira aquilo que eu quero, mas ainda não é, e me direciona. E tem uns cachorros aqui fazendo serenata aqui no meu setor, mas enfim. E eu orava, sabe? Durante os meus estágios, eu sempre orava antes de começar a trabalhar. Eu orava e eu pedia, Senhor, me dá um direcionamento do que fazer com essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar cursando uma faculdade. Eu fiz direito, né? Eu nem sei se eu falei isso, mas enfim. E é interessante porque o meu primeiro emprego de verdade, depois que eu formei, depois que eu peguei a carteira da UAB, foi no escritório e está sendo, né, que eu estou lá. Só tem pessoas cristãs lá, sabe? Pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que buscam a Ele, pessoas que foram alcançadas por essa verdade. E é tão interessante porque eu tenho visto o Senhor me forjando pouco a pouco naquele lugar. E eu nunca imaginei que o Senhor iria me preparar
para o campo missionário, estando no campo missionário. E que o campo missionário não seria aquilo que eu imaginava, mas seria um escritório. Seria no meio profissional, lidando com leis, lidando com pessoas que precisam resolver problemas, pessoas que precisam alcançar a justiça, porque foram injustiçadas no seu direito. E é interessante porque eu vejo o Senhor em cada detalhe, em cada detalhe. Hoje, se eu pudesse voltar 5 anos atrás, lá em 2017, quando eu comecei a fazer a faculdade, é claro que eu não iria convencer a Giovana de 2017, né? Enfim, não dá pra gente julgar a nossa cabeça de antes, porque hoje eu tô madura, hoje eu mudei muito a minha cabeça, a minha concepção sobre certas coisas. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu só queria falar assim, Giovana, vai fundo, sabe, nisso que o Senhor colocou nas suas mãos agora. Independente se é aquilo que você pensa que é, sabe, independente de qualquer coisa, só obedece e vai e confia. E descansa seu coração, sabe? Eu gastei quase 5 anos da minha vida fazendo faculdade com o coração apertado, com o coração pesado. Porque eu fazia aquele curso, mas o meu coração ficava muito angustiado todo tempo e todo momento. E isso me atrapalhou muito, porque em diversas vezes eu não conseguia nem estudar direito. Porque eu falava, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Sabe, eu quero outra coisa. Só que tudo apontava pra o Senhor me quer nesse lugar. Tudo apontava pra isso. Só que o meu coração estava fechado demais pra abraçar isso, sabe? Pra abraçar isso e entender que se é isso que o Senhor quer, então é isso que eu quero. Porque muitas vezes a gente fica no ativismo, né? De tentar escolher a nossa profissão. Eu preciso escolher algo que, sabe, seja bem missionário, seja algo bem que, de certa forma, evidencie, assim, que o Senhor... Enfim... A minha concepção de fazer a diferença, de levar a glória de Deus nas coisas que eu fizesse, a minha concepção de missão era muito diferente da concepção que eu tenho hoje. Porque antes, eu só conseguiria, de certa forma, expandir o reino, cumprir o ID, levar o evangelho, se eu estivesse pregando para pessoas. Se eu estivesse, de fato, evangelizando pessoas. Na minha cabeça eu não conseguia entender que, estando em um escritório de advocacia, eu estaria cumprindo também o meu propósito, o propósito que ele me chamou para fazer. Alcançando pessoas do escritório que eu trabalho, alcançando pessoas que precisam do escritório, que são os clientes, alcançando pessoas que serão abençoadas pelo sucesso que os nossos clientes vão ter. É claro que cumprir o ID fala sobre, de fato, você levar a mensagem da cruz. Só que a vida que o Senhor nos convida a viver é muito além disso. Envolve trabalhar também, sabe? E trabalhar para a glória de Deus não significa só você trabalhar com teologia, trabalhar falando sobre a Bíblia. Trabalhar para a glória de Deus envolve você levar justiça aonde pessoas estão sendo injustiçadas. Envolve levar cura aonde pessoas estão sendo feridas. Ou talvez tem uma doença, sabe? Envolve você tentar, de alguma forma, não é arrumar o mundo caído, mas é ser luz em um mundo completamente corrompido. É você, de certa forma, aparecer com Jesus e fazer aquilo que ele faria numa situação onde uma pessoa vem com um problema que só pode ser resolvido na justiça, e eu faço o possível para que eu consiga defender aquela pessoa. Eu pego as leis, eu escrevo, eu leio, eu defendo, e eu vou atrás para o direito daquela pessoa ser alcançado. Jesus também atua nessa área. Então, eu falei muita coisa, mas eu queria muito deixar guardado isso, porque o Senhor, ele é soberano. E Ele sabe o que Ele está fazendo da sua vida, sabe? Ele sabe para onde a sua vida está apontando. Ele não perdeu o controle. Por mais que não faça sentido, quando você não souber para onde ir em relação à carreira profissional, porque ela é muito importante na nossa vida, né? Mas quando você não souber para onde ir ou o que fazer, um conselho olha para suas mãos e vê aquilo que Deus colocou nas suas mãos agora. Olha para suas mãos e vê as oportunidades que Ele está te dando, as portas que Ele abriu, as pessoas que estão ao seu redor. E execute aquilo, até que Ele mande você parar, até que Ele abra outra porta.
E Deus, ele não brinca de pique-esconde com a vontade dele em relação às nossas vidas. Ele é muito claro. Só que muitas vezes a gente não tem intimidade o suficiente para entender aquilo que ele quer. E não é de não ter porque ele é um Deus ruim e não dá intimidade. É porque a gente não busca. A gente não busca intimidade com o Senhor. Porque senão a gente saberia. A gente saberia qual é a vontade dele. Enfim, descansa o coração. Confie no Senhor. E entrega o seu futuro nas mãos dele. E só vai.